Olá, Oiê, juventude, tudo bem? tudo Estamos nós ótimo. aqui, eu e Vani, mais uma vez, trazendo para vocês, juventude da Casa de Leon Denis, mais uma conversa, mais uma reflexão em torno do nosso querido Mestre Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é, Vani? Sim, tudo bem, galera? E temos hoje mais um capítulo para a gente refletir aqui junto com vocês, que é o nosso capítulo 24, que fala sobre a candeia. Na verdade, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí, Rosa, a gente pode ir iniciando, né? Como sempre, com a nossa prece. E eu vou ler dois itens, o item 1 e 2 desse capítulo. E em seguida a Rosa vai fazer a nossa prece. E inicia assim o capítulo: A candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Está anotado em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, depois de ouvirmos essas citações do Evangelho, vamos unir os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, rogando ao nosso querido Mestre Jesus que nos sustente nesse momento de estudos, de reflexões em torno do seu Evangelho. Que os benfeitores espirituais do Celdinho possam estar junto a nós, nos envolvendo em vibrações de serenidade, de entendimento, de amor. Que o patrono da juventude, André Luiz, também possa conduzir os nossos pensamentos para que possamos refletir sobre tudo que nos será oferecido nesse momento de estudos. E assim pedimos a permissão dos benfeitores do Celdinho, a André Luiz, ao nosso querido Mestre Jesus, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai de amor e misericórdia, a permissão para iniciarmos os estudos junto à juventude de nossa casa. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Então, como disse a nossa querida Vani, vamos aí começar a compartilhar na nossa tela qual será o tema de hoje, né? E nós vamos ver aqui que nós estamos no tema da candeia viva, né? Brilhe a vossa luz. E como Isso disse a mesmo. Vani, estamos estudando o capítulo 24, não coloqueis a candeia embaixo do alqueires, itens 1 e depois de 3 a 9. Então vamos, né, Vani, ver aí o que a gente vai começar a refletir. E nós trazemos para vocês uma fala de Jesus, né, porque ele esteve encarnado entre nós, que está traduzida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, item 15, onde Jesus diz assim para a gente: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na casa. Vani tem algumas palavras nessa fala de Jesus, né, porque ele teve encarnado aqui, que não faz mais muito parte do nosso contexto, né, atual. Com certeza, algumas a gente não consegue nem saber entender tão bem, né? Uma delas, assim, que a gente já inicia vendo é candeia. O que será que é candeia? Aí depois ele coloca lá, debaixo do alqueire.
Alqueire é outra palavra que não é comum hoje nos nossos tempos. E candeeiro. E aí a gente ficou curiosa, né, em saber, entender melhor, para trazer para vocês também um melhor entendimento, para que a gente possa refletir, né, melhor em cima dessa fala de Jesus. E aí, o que a gente trouxe para eles, não foi, Rosa? Para a gente começar a pensar e entender melhor o que cada palavra dessas tem, qual o significado delas para a gente. Isso aí. Então, vamos lá ver. A primeira, como disse a Vania, Candeia. Pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável. Então candeia era, né, um recipiente que tinha ali uma vela, não é isso, Vania? Hoje a gente poderia chamar assim, era uma vela, né? Porque ela tinha o objetivo da candeira iluminar. Tinha um combustível ali e que iluminava. Hoje a gente poderia pensar nela como uma vela ou uma lâmpada, né, Rosa? Verdade, uma Também. lâmpada, né? Porque hoje a lâmpada a gente vai lá, para acender a lâmpada, a gente vai lá no interruptor e clique, e ela acende. Então a gente pode fazer esse paralelo, né? Da Isso, candeia, né? A luz, né? Algo que ilumina, é o que ilumina. é o que ilumina. Então vamos continuar aqui vendo então o significado agora de Alqueire. Cestas de carga para medir grãos. Bom, então o alqueire ele já mudou um pouco para a gente, né? Se a candeia iluminava, o alqueire ele tem a intenção de cobrir essa luz, essa vela, essa lâmpada, né? Essa cesta. Que aí quando a gente conversava, né, Rosa, você até trouxe uma analogia interessante, que seria hoje o quê? a cúpula, né? A A cúpula do cúpula de abajur. um As abajur. cúpulas dos abajures são realmente para o quê? Ou abafar, ou diminuir, Diminuir. né, a luminosidade, tanto que existem várias cúpulas diferentes, né, tanto de abajur como Isso, também dos lustres, né? Os lustres também existem isso, várias formas. Uns deixam o ambiente mais escuro, outros a luz direciona só para um lugar, né? isso aí, isso mesmo. Várias formas. E continuando, o próximo seria Candeeiro. Utensílio contendo líquido combustível que se destina a iluminar. E agora a gente vai para o candeeiro, né? Na verdade, é um utensílio, é algo que ajuda a colocar essa luz de forma mais o quê? Abrangente, né? Dá uma luminosidade grande, maior. E a gente até pensou e lembrou assim muito do que a gente conversando foi o quê? Do poste, né? Que quando você coloca a luz lá na ponta dele, ele ilumina uma área maior. Então, a gente consegue perceber trazendo para os dias de hoje, né, e simplificando mais, né, para a gente essa reflexão aí de Jesus. E aí eu acho que a gente pode até voltar lá, né, Rosa, para ver se a gente conseguiu compreender melhor essa fala aí de Jesus. exatamente, porque lá ele vem dizendo para a gente o quê? Olha lá, gente, vamos relembrar o que que ele disse, ó. Lê para mim, Vani, por favor, que ficou bem em cima que eu não estou conseguindo ler. Tá. Não se acende uma candeia, ou seja, não se acende uma luz, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo o quê? Do cesto, que seria o quê? De uma cúpula de abajur, e sim sobre o candeeiro, e sim sobre o quê? Um poste, onde essa luz possa se expandir, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na casa. E é por isso que o tema diz lá, brilha a vossa luz, a candeia viva. E a gente já começa a ter uma percepção do que Jesus estava querendo dizer, né, nessa citação. É bem interessante, né? Quando a gente já tem a possibilidade de atualizar essas falas, né? Essas palavras. Exatamente, porque a gente percebe ali que Jesus, ele
traz os objetos que permeavam o dia a dia das pessoas da época para tentar trazer uma ideia, um raciocínio, né? E que pudesse fazer sentido para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque eles conseguiam entender daquela forma. Se Jesus estivesse falando de outra maneira, como hoje, eles não entenderiam. Então, Jesus tinha essa didática, né? De trazer, como você mesmo colocou, para o concreto. E aí, muitas pessoas perguntam, mas então por que Jesus falava por parábolas? Por que ele usava, né, o dia a dia, o concreto, algo que tivesse acessível àquilo que o povo estava vivendo para trazer uma ideia? Por que ele fazia isso? E aí a gente perguntou aos jovens, né, 2 jovens, a opinião delas em relação a isso. E aí nós vamos trazer para vocês aqui o que elas disseram sobre Por que Jesus falava por parábolas? Que Jesus falava por parábolas. Eu vou já compartilhar com vocês. São 2 jovens da casa. A primeira, eu vou dizer para vocês o nome dela, é a Letícia. Então, vamos ver. Porque era um jeito mais fácil das pessoas entenderem. Era como se a história, o jeito que ele contava as histórias, formassem literalmente imagens na cabeça das pessoas e assim elas iam conseguir entender melhor. E a nossa outra jovem é a Ana. Jesus ele falava por meio de parábolas para exemplificar de uma maneira mais simples e didática os pontos que ele queria dar e os ensinamentos que ele queria passar para a multidão que o seguia, independente do nível de estudo. Bem interessante, porque é isso, né? Era para aproximar e para fazer com que todos entendessem o que que ele estava dizendo. E ele precisava usar aquilo que era comum àquele povo da época. Então, por isso ele falava por parábolas, né? E as duas fizeram falaram, né? Fizeram essas colocações bem interessantes. Era exemplos simples e com entendimento, como a Letícia também falou. Então, era essa abordagem de Jesus para facilitar e para realmente fazer com que aquele povo entendesse o que ele estava querendo dizer. E Jesus, ele responde essa pergunta, porque os discípulos perguntam a ele também. Por que ele usava parábolas? Vamos ver o que Jesus respondeu para os discípulos? Vamos ver. Eu lhe falo por parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. É isso, né? Que elas também falaram de forma tão direta e objetiva. Não daria para Jesus falar de outra maneira, porque não alcançaria o entendimento daquele povo. E o objetivo de Jesus era esclarecer, né? Ele veio trazer, né, as verdades da forma que cada um daquele povo pudesse entender. E assim a gente conversando, refletindo juntas, eu e Vania, até trouxe, né, da questão que a gente tem que ter essa percepção de que nós precisamos estar muitas vezes, sempre maduro o suficiente para o entendimento daquilo que está sendo oferecido. E aí até dei um exemplo para a Vani da nossa encarnação, né? Nesse corpo que nós estamos. Nós somos espíritos imortais, pode ser que muitos dos jovens e crianças são espíritos muito mais velhos do que eu hoje, mas olhando aqui agora na nossa encarnação, se você falar sobre aritmética, né, com uma criança no período infantil, ali entre 5 e 4 anos, ela vai ouvir, ela vai te olhar, mas ela não vai entender nada. Por quê? Porque está aquém das possibilidades intelectuais, né, da maturidade de entendimento dela. Ela não precisa do concreto, ela precisa de coisas simples. E conforme ela vai desenvolvendo né, a cognição dela, né, essa intelectualidade, ela vai chegar no momento que ela vai ser capaz de compreender essa aritmética. E Jesus, como espírito superior e perfeito que era, ele tinha esse entendimento.
Ele diz assim, eu porque não posso trazer tudo para eles, né? Eles não vão, eles vão me ver, vão me olhar e vão ficar assim, o que ele está dizendo? Não estou entendendo nada. Então, além disso... faltava elementos, né, para que a gente pudesse entender, assim como essa analogia que você trouxe da criança, a gente precisa ter elementos em nós, né, nesse novo corpo, para que a gente possa compreender. E é por isso que Jesus sempre trazia algo que era comum a eles, aquele povo. E aí ficava bem mais simples e a mensagem era entendida. Porque o mais importante, né, o que Jesus trouxe, primava era porque a mensagem chegasse, né? Essa percepção de Deus, desse Pai amoroso e misericordioso, né? Do quanto ele estava ali conosco e ele precisava trazer elementos para que aquele povo pudesse acompanhar e compreender. Com Começar a certeza. desenvolver, né, essa ideia, esse raciocínio de entendimento e cada vez ampliando mais, de acordo com essa maturidade cognitiva e espiritual. Sim. E aí a gente está hoje, né, nós estamos num momento, né, onde Cristo mesmo nos disse que ele mandaria o Consolador prometido, que nós já sabemos, né, acreditamos que os jovens que estarão assistindo também, que é a doutrina dos espíritos. E aí a gente fez uma pergunta também à Letícia e à Ana. Será que é possível falar com todas as pessoas sobre as explicações dos espíritos, ou seja, sobre as orientações, as verdades, os raciocínios que eles nos trazem através da doutrina dos espíritos, né, com o Pentateuco lá, com os 5 livros? Vamos ver o que a Letícia trouxe de raciocínio para a gente em relação a esse questionamento. Eu acho que sim, a gente pode falar. É óbvio que a gente não pode forçar a pessoa a acreditar na gente, mas como é a nossa experiência, o que a gente acredita, então a gente pode falar sim, só que sempre tentando respeitar a opinião da outra pessoa. Sim, é possível, desde que a pessoa, primeiramente, esteja interessada e esteja disposta a aprender. É sempre possível você explicar de uma maneira mais simples, não utilizando tantos termos técnicos, coisas que você precisa já de algum entendimento prévio para entender exatamente o significado, mas é sempre possível simplificar um pouquinho, mudar uma palavra ou outra, explicar de uma maneira mais didática, para que a pessoa consiga entender. Então, sim, é possível. Olha que interessante, né? E aí a gente traz, lembrando que a gente está falando de acender, né, essa luz com maior intensidade quando possível, e elas já falaram sobre isso, né? Essa questão de falar sobre a doutrina dos espíritos, primeiro, né, o respeito, a Letícia trouxe isso, né? Falando que a gente precisa respeitar, e a Ana também lembrou, desde que a pessoa queira e deseje, e então a gente vai estar sempre tendo esse cuidado, mas a gente pode falar, né? Foi o que elas colocaram também. É possível falar, se é algo que você já consegue perceber, já consegue vivenciar, né? Ainda que na sua totalidade, não, mas você já vivencia, você já estuda, então havendo uma possibilidade, uma fala, né, de algo que vai auxiliar e ajudar, sim, né? E elas até falaram de uma forma simples, né, lembrando de Jesus, e às vezes até você não vai usar os termos todos que a doutrina espírita são próprios da doutrina espírita, mas trazer isso de uma forma mais simplificada e objetiva, com certeza é possível. E mais ainda, né? Às vezes você nem vai usar palavras, né? Às vezes você vai lembrar tudo dentro de você, vem na sua mente toda aquela, às vezes uma parábola, inclusive, vem na sua mente, você não vai usar, mas você vai servir de exemplo, vai falar assim, bom samaritano, poxa, eu posso usar agora essa parábola aqui, e auxiliei. A pessoa nem sabe, né? Nem ouviu. Então, existe sim, desde que a gente entenda, que eu acho que é essa questão também, né? Desde que a gente entenda, perceba a importância daquilo, a gente consegue passar com ou sem palavras, né? Exatamente. E você destacou 2 coisas importantes: respeito, a escolha do outro, a É, que elas trouxeram. simplicidade, né? Porque, assim,
Você não precisa estar falando, estou falando da doutrina. Você pode estar falando que você está trocando. Essa possibilidade da troca, de ouvir o outro e ter a oportunidade de falar, isso é muito bom, isso é de grande crescimento para todos nós, né? Porque a gente não pode ter aquela, eu sou detentora da verdade. Não, a verdade está com Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos seus aprendizes, né? Então, nós estamos ali conquistando no esforço. Então, assim, muito interessante. É possível? É sim. A troca entre pessoas de segmentos religiosos diferentes, ela é muito engrandecedora. Eu acredito nisso, né? Essa troca de você poder ouvir, de absorver o que tem de importante, porque com certeza o outro também tem a te ensinar. Por isso nós temos aí a lei da sociedade que faz parte. Isso é muito legal. Então é possível sempre, desde que os dois estejam abertos para essa troca, para essa ajuda, para esse caminhar junto, que é tão importante para todos nós. Com certeza, elas trouxeram muito bem isso, muito legal. Muito bem. E aí, continuando, a gente já pode se perguntar, né, Vania? Lê para mim, Vania. Entendemos que elevar a candeia é usar o nosso melhor a cada dia? E aí, Rosa? Já conseguimos. Então, vamos lá. Vamos primeiro pensar lá o que era a candeia, né, gente? É a luz, é a lâmpada. Elevar. Entendemos que elevar essa luz é usar o nosso melhor a cada dia. Então, não é assim, não é a luz que vai iluminar o meu caminhar, é exatamente esse meu esforço de oferecer o meu melhor a cada dia. É o esforço de eu perceber em mim o que eu tenho ainda dificuldade, o que eu preciso me transformar. E ela até vai falar um pouquinho, eu já estava dando spoiler quase do que a Ana vai falar para a gente. Mas esse esforço de todos os dias, né, a gente oferecer o nosso melhor, porque nós não somos perfeitos. A vulnerabilidade está presente, né? A impermeabilidade ali da gente, né, oscilar, a gente às vezes acerta, muitas vezes a gente erra, muitas vezes, mas a gente está no esforço de se melhorar. E não de enxergar aquilo e não fazer nada, não. E como você lembrou agora há pouco, falando da lei da sociedade, como nós vivemos, né, também nessa lei, né, a gente vai percebendo a importância de cada um ter essa luz. Porque você acende uma luz para alguma coisa que talvez eu não tenha essa luz tão acesa ainda dentro de mim, mas eu tenho outra luz que é um pouco mais acesa em relação a determinada outra situação, e aí a gente vai trocando, né, e percebendo coletivamente como é importante. E aí cada um acendendo o seu facho, a sua pequena luz, vai iluminando uma área, uma região maior. E assim a sociedade vai crescendo, vai progredindo, vai evoluindo, e nós também. Porque a gente vai partir sempre desse individual para o coletivo e ao contrário, do coletivo para o individual. Por isso que é importante a gente ter essa percepção da nossa luz. Todos nós temos, todos, sem exceção. Às vezes a gente se coloca ou de uma forma muito superlativa, eu sei tudo, eu posso tudo, e aí a gente está no exagero também, né? Ou então diminuindo demais, eu não sei, eu não tenho condições, eu não posso. Então, é esse equilíbrio, né, que essa troca da sociedade nos ajuda, né, nos impulsiona. Eu sei um pouco mais de alguma coisa, o outro sabe um pouco mais da outra, e quando a gente soma, né, esse pouco de um pouco do outro, se transforma num algo maior. E aí essa luz, né, essa candeia, né, vai ficar muito mais acesa e com uma vibração muito mais interessante, né, porque não vai ser só a minha. Vai ser a minha com a soma de outras e de outras e de outras, como Jesus foi ensinando para a gente. Olha, cada um tem a sua, não tinha lá os apóstolos, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E não era essa a proposta de Jesus? Olha, mostrar para a gente, cada um pode ser, né, o seu melhor. Então, não adianta a gente ficar nessa comparação, nem desejar essa comparação, né? Mas a gente pode trabalhar em nós as nossas possibilidades. E é muito legal porque a gente vai percebendo que a gente tem sim luz e pode realmente colocar nesse grande poste aí e trabalhar nisso.
E aí Isso, foi você por falou isso que a legal. gente Agora o perguntou. poste é o candeeiro, né? É o É, poste. Olha levar a candeia. é. Colocar lá no candeeiro, né? É a candeia viva, é o nosso dia a dia. E aí a gente teve que perguntar para elas, né? Como podemos fazer isso? Como é que os jovens, né? Já que a gente está aqui conversando, trazendo essas reflexões para eles, como vocês podem? Então, elas dizem aqui como elas fazem isso. A partir de boas ações, de bons pensamentos, tentar ter uma vida mais equilibrada na medida do possível, tentar fazer nosso melhor todo dia um pouco. E acho que é isso, tentar ficar em equilíbrio. Sim, nós já temos esse tipo de entendimento, mas como sempre, é muito mais fácil você falar do que você de fato fazer. Então eu acredito que a resposta de como fazer isso seja pequenas mudanças. Mudanças de hábito, de pouquinho em pouquinho você vai se mudando e mudando as coisas que você faz. E não esperar uma mudança repentina na sua forma de agir, e sim um passo de cada vez se tornando uma pessoa melhor a cada dia que passa. Como sempre, elas trazendo já a ideia, né, central e fechando nessa ideia, né? A Letícia colocou aí sobre a questão do pensamento. Olha a importância, olha que bem Equilíbrio, né, interessante, né? Joni? Ela fala do equilíbrio. É, porque quando você. Mas ela falou também da questão do pensamento, porque ele é o nosso grande, né, essa nossa grande questão, o precursor de tudo isso. Porque no momento que eu penso, né, eu falo, ai, e agora? Eu tenho um tempo, né? Se eu conseguir começar a pensar, e às vezes esse pensamento nem é tão positivo, mas eu também já consigo compreender, entender. Eu já não faço, já não ajo. Eu penso, mas não ajo. E outras vezes eu penso, né, de uma forma positiva e consigo agir. E aí ela fala, e o equilíbrio, aí ela fala do equilíbrio, porque é esse equilíbrio que a gente vai buscando, né? Horas eu consigo, horas eu não consigo tanto, e aí a gente vai caminhando, equilibrando, que tem a ver com o que a Ana falou. É um passo de cada vez, né? Falar é sempre mais fácil, a gente sabe disso, né? A gente tem a teoria bem mais fácil na nossa mente. Fazer é sempre um processo mais demorado, mas ela falou, é um passo de cada vez no dia a dia, nas coisas mais simples e comuns também. Outra questão que a gente precisa lembrar, né? A gente pode ser e deve ser através das coisas comuns, porque a gente é comum, né? A gente acorda, levanta, sai, trabalha, estuda, enfim. Então, é no comum, nessa troca da família, da escola, do trabalho, que a gente precisa fazer esse movimento, né? Então, é possível, né? Como elas disseram. Não é simples, não é fácil, mas é possível. E é nessas pequenas mudanças que a nossa candeia estará acesa e brilhando. Isso, É uma chama que nunca se apaga. Ela pode até diminuir, mas ela continua acesa. Por quê? Porque a cada dia a gente está no esforço de fazer as pequenas mudanças nas coisas mais comuns e simples que nos levarão às coisas maiores. Porque se eu não posso ser fiel no pouco, como já dizia Jesus, como é que eu serei fiel no muito? com certeza. E é nesse processo mesmo, nessa caminhada, nesse esforço diário e nessa persistência nossa. Persistir porque falharemos, tem dias que a gente vai estar brilhando um pouco menos, mas sempre terá um novo dia para a gente já lembrar que hoje eu posso brilhar um pouco mais. E assim a gente vai caminhando, caminhando, e junto com Jesus, que é melhor, né? Com É a forma certeza. mais certa, que é caminhar com Ele. E sempre nós trazemos o nosso querido Mestre Jesus. Espera aí, que a gente vai aqui, eu vou compartilhar com vocês o que ele vem trazendo também, uma fala de Jesus para a gente, só porque deu um delay aqui no meu computador, que é coisa normal, vocês sabem disso. Faz parte desse novo momento. Mas olha o que Jesus diz para a gente, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então,
é aí nessas pequenas mudanças, nessas pequenas transformações, nesse olhar de nós mesmos, que essa luz está brilhando, iluminando a nossa caminhada, mas também iluminando a caminhada de todos que estão junto conosco, pelas nossas obras, pelas conquistas, e glorificando assim o Pai que nos dá essa oportunidade da reencarnação, e como disse a Vani, a cada dia uma nova oportunidade de fazer com que essa luz brilhe mais ainda. Sim, a gente tem essa possibilidade, né? Cada um de nós tem e sabe que tem, que possui, né, as suas virtudes já, as suas conquistas, e é nelas que a gente precisa ascender a cada dia, né, motivando, buscando essa melhora, que é a nossa caminhada, o nosso objetivo é sempre melhorar, então é sempre caminhar, é a proposta que Jesus sempre nos fez, né? Caminhe, né? Caminhe, mas porque vocês não estarão sozinhos, né? Que é o melhor de tudo. Vamos lembrar sempre disso, nós estaremos sempre com Jesus, ainda que a gente ache que não, né? Ainda que muitas vezes a gente não perceba, mas Ele estará com a gente e nos motivando, né, a trabalhar essas grandes virtudes aí que a gente já possui, que muitas vezes está lá, ó, abafadinha pela cúpula do abajur, mas que está dentro da gente, né? Vamos deixar acender essa luz. E aí a gente já concluindo aqui, né, Rosa, essa nossa reflexão de hoje, já sempre agradecendo a vocês, a colaboração de todos os jovens, continue participando com a gente, né? Nos motive, a gente precisa de vocês, a gente precisa dessa troca, e a gente vai agradecendo sempre mais uma vez e caminhando então para a nossa prece final. Tudo bem, Rosa? Tudo, Podemos? claro, muito obrigada, né? Sempre a gente agradece, é tão bom estar com os jovens junto conosco, que essa parceria cada vez se amplie mais ainda. Com certeza. Então vamos rezar, pedindo então a esse nosso grande mestre Jesus, esse nosso irmão maior, tão carinhoso, afetuoso, que nós possamos sempre lembrarmos de Ti, nosso amigo, irmão maior, que estás ao nosso lado, que estás sempre nos motivando, sempre nos impulsionando para continuarmos no seu caminho, para não desanimarmos, para que essa luz possa ser acesa, ainda que fraca em alguns dias, mas sempre com a possibilidade de um novo amanhecer, de um novo momento nas nossas vidas. Nós já te agradecemos sempre por essa proposta de estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome. Agradecemos sempre aos nossos amigos espirituais, aos amigos espirituais de todos aqueles jovens que estarão assistindo futuramente a essas reflexões. E a Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, que sempre está conosco. Muito obrigada, Senhor, por mais essa possibilidade. Em teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas sempre em nome desse Pai maior, que nós, de nossa parte, damos por encerrado a nossa reflexão da evangelização de hoje. Graças a Deus, Senhor, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, um grande Obrigada, beijo gente. e até a Beijo. próxima. Até a próxima.